examinar nesta aula as atitudes de Jesus perante o Templo de Jerusalém. Vocês já tiveram uma aula sobre o templo e as sinagogas, não é? Então vamos agora colocar Jesus em relação ao templo. Bem, mas Jesus adorava a Deus em espírito e verdade. Ele amava a Deus e o próximo. Ele sempre cumpria a vontade de Deus. Ele dizia sempre: eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Se ele fazia isso em tudo, sempre, como, quando e com quem ele estivesse, então por que ele precisava do templo? A rigor, ele não dependia do templo não para adorar a Deus, não é? Aquele templo majestoso, para os israelitas, era o máximo. Talvez perante outros povos não tivesse tanta repercussão assim, mas para eles realmente o templo era grandioso. Tinha aqueles cerimoniais que eles consideravam sagrados, rituais, prescrições, e os sacerdotes, toda a equipe sacerdotal. Mas Jesus não dependeria daquele templo, não. Ele respeitava a atividade do templo. Nós notamos isso em toda a sua vida. Ele respeitava a atividade do templo. Porque as criaturas humanas precisam da religião, precisam dos locais em que se reúnem para cultuar as coisas do Espírito. Jesus não tinha nada contra o Templo de Jerusalém, mas a gente nota que durante a sua vida terrena, muitas vezes ele foi ao Templo de Jerusalém. Começou desde a infância. Ainda um bebezinho, seus pais o levaram ao templo para o registro. Costumamos pensar assim, parecia até um registro civil, não é? Parecia lá o cartório, porque a parte da vida dos israelitas era regida pelo templo. Então, os pais de Jesus o levaram ao templo para ser registrado, conforme mandava a lei dos israelitas. Eles apresentavam a nova criatura perante Deus, não é? Lá no templo. E os pais, a mãe tinha que levar uma oferenda. No caso, os pais de Jesus, eles cumpriram essa lei, mas eles eram pobrezinhos. Então, eles só ofereceram 2 pombinhos, que era das oferendas mais em conta, não é? Nós não vamos abordar todas as passagens de Jesus em relação ao templo, porque há outras aulas dentro das quais Jesus está no templo. Mas hoje nós escolhemos algumas para apresentar. Essa primeira foi quando levaram Jesus no templo para ser apresentado ao Senhor. E lá já aconteceram algumas coisas interessantes. Havia um homem justo e piedoso, ele se chamava Simeão. Ele morava lá na cidade de Jerusalém. E ele era envolvido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. Significa que ele era médium, era um porta-voz, era um intermediário. E ele recebera um aviso mediunicamente que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Messias, já no povo. Era uma grande esperança, não é? Ele não ia morrer antes de ver o Salvador. E no dia em que os pais de Jesus o levaram ao templo, Simeão foi inspirado a ir no templo, naquela hora. E por isso ele teve a oportunidade de ver Jesus, o bebezinho ainda, né? Tomou-o nos braços, ele reconheceu. Ele não estava vendo o corpo, ele estava naturalmente sabendo em espírito que aquele era o Messias, não é? Que estava ainda por desenvolver o corpo para realizar a sua tarefa. Mas quando ele viu Jesus, ele o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Era a promessa de que ele não ia morrer sem ver o Cristo, não é? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Maria e José se admiraram daquele louvor, do que aquele homem estava falando.
Mas a gente diz, mas quando Jesus nasceu, eles não tiveram tantas informações? Tiveram. Mas eu acredito que é como nós, não é? Nós entramos na vida comum, muitos acontecimentos, e agora de repente alguém faz de novo a afirmativa sobre o seu filhinho. Então eles se admiraram e Simão esclareceu: este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. No povo, Jesus ia servir para elevar alguns, mas também para causar problema para outros, não é? É para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus, quando realiza a sua tarefa, ele provoca isto nas pessoas, uma reação favorável ou desfavorável. Ele ia realmente buscar nos corações o que a pessoa pensava, se ela realmente queria servir a Deus, aceitar o mensageiro do Senhor ou não. Simeão anunciou também a Maria que ela teria sua alma transpassada por uma espada. Por isso que existe aquela imagem de Nossa Senhora das Dores, hein? Que ela está com o coração transpassado de espada, não é? Simeão falou isso para ela. Significava que ela sofreria uma grande dor relacionada ao seu filhinho, quando o homem feito, não é? Aliás, é uma canção muito bonita, eu não sei toda, mas é uma canção de ninar para Jesus. Maria fala, a mãezinha está cansada, precisa dormir, e Jesus não quer dormir. E Maria fala mais algumas coisas e Jesus não quer dormir. Aí ela diz assim: no dia em que fores homem, morrerás na cruz, e eu, sem poder dar-te um amparo, passarei noites em claro. E Jesus adormeceu. Linda canção, não é? Quer dizer, aquilo para ele era música. Então Maria teria sua alma transpassada por uma espada. Interessante que não só Simeão era um médium e estava lá, também uma senhora, Ana, profetisa. Sabe quantos anos tinha a Ana? 84. Ela estivera casada só 7 anos. Ela enviuvou bem mocinha. Desde então ela não se apartava do templo. Ela servia a Deus noite e dia em jejuns e oração. Eram as práticas da época, não é? Quer dizer que ela estava sempre buscando sintonia com o mais alto. Jejuar quer dizer que ela se abstinha de certas coisas, procurando viver mais espiritualmente. E Ana, então, era uma profetisa, era uma mulher médium. E ela chegou ao templo na mesma hora da apresentação de Jesus. Será que foi por acaso? Talvez não, não é? Se ela não sabia declaradamente, mas os amigos espirituais a inspiraram. E ela louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que estavam ali e esperavam a redenção de Jerusalém. Vemos então essa primeira presença de Jesus no templo. E depois nós vamos ter o registro de uma outra, aos 12 anos. Essa passagem é bastante conhecida, não é? Jesus no templo, dialogando com os doutores da lei. Ele tinha 12 anos. Isso é muito interessante, porque quando é que o cidadão israelita se torna realmente um cidadão? Aos 13. Quer dizer que ele era quase já um homem de Israel, apesar da pouca idade. Jesus acompanhou os pais a Jerusalém, porque era uma das Páscoas. Todo ano havia a festa da Páscoa, não é? E Jesus, estando lá, se interessou por conversar sobre as coisas de Deus. Conversou com os doutores da lei. E os doutores da lei se admiravam da sabedoria de suas respostas. Algumas pessoas pensam que Jesus foi lá no templo dar um quinau nos doutores da lei. Não, ele tem 12 anos, nós temos que respeitar a possibilidade de desenvolvimento, não é? E Jesus procurou não se revelar antes da hora. Mesmo quando ele já era um homem feito, ele disse: ainda não é a minha hora.
e pedia que não contassem nada sobre ele se ocultava. Então Jesus está conversando com os doutores da lei lá no templo. É claro que os doutores da lei estão se admirando, porque ele deveria ser pelo menos um menino estudioso. E as crianças todo dia tinham que aprender um dos versículos dos livros. E os adultos perguntavam: dize-me o teu versículo. Todo dia, era assim, oralmente, decorando, que as crianças estudavam a religião. E Jesus, aos 12 anos, devia saber bastante. Provavelmente na conversa, os doutores da lei perguntavam alguma coisa e ele respondia, mas talvez já até interpretasse alguma coisa a mais, não é? Então, os doutores da lei se admiraram com a sabedoria das respostas. Mas espera, ele ficou conversando com os doutores da lei, só que os pais, com a sua caravana, porque eles iam em conjunto, de alguma localidade, então era um grupo grande de pessoas, eles já estavam se retirando, e eles não perceberam que Jesus não estava com eles, porque iam parentes, familiares, as crianças, eles se descuidaram um pouquinho. Só perceberam que Jesus não estava com eles bem adiante, um dia depois. E aí demoraram um pouco mais para voltar. Então, quando eles chegaram de volta a Jerusalém, encontraram Jesus no templo. E Maria disse: meu filho, por que nos fizeste isso? Estávamos preocupados. Ele disse: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu preciso tratar dos assuntos do meu pai? Não era do pai José, não é? Era do pai espiritual, que ele precisava tratar as coisas de Deus. Essa é a segunda passagem de Jesus no templo que escolhemos para hoje. Agora, existe uma outra, muito curiosa, e que tem relação com a tentação de Jesus, aquele episódio de que Jesus foi tentado. Quando Jesus ia começar o seu ministério, ele 40 dias, 40 noites, ele ficou no ermo, no deserto, não é? E jejuou, não teria comido nem bebido esses 40 dias. São histórias antigas, tem um simbolismo, como nós vamos ver, mas eles contaram dessa maneira, não é? Não, a tentação de Jesus provavelmente não foi um fato real. Nós temos uma mensagem de João Evangelista explicando isso. Imagine se Jesus, um espírito missionário escolhido, tão superior, um espírito puro, se os espíritos adversários teriam coragem de tentá-lo, experimentar sim ou não com ele. Os espíritos durante a vida de Jesus diziam: eu bem sei quem és, o Filho de Deus, não é? Como é que agora, nesse começo, diz que não sabe? Não, é um episódio para mostrar o quê? Justamente para a gente saber que devemos resistir às tentações. É uma história contada e nós vamos ver quais são as tentações, não é? Antes de poder realizar a sua missão espiritual, Jesus superou essas tentações, porque toda pessoa está exposta a elas, fazem parte do mundo. E Jesus não se deixou levar por nenhuma delas, mas não precisou um episódio especial de um espírito do mal experimentando Jesus, não precisou. Na vida mesmo já tinha as sugestões, não é? Bem, a tentação teria começado no deserto, no ermo, no isolamento, na solidão. É mesmo, na solidão, é sozinho, no íntimo, que cada um de nós experimenta os apelos da inferioridade. Nós devemos resistir, como Jesus fez, mas todos nós, sozinhos, conosco, lá dentro, nós é que sabemos do que é que nos tenta, do que é que nos experimenta, né? E essa experimentação de Jesus abrangeu 3 pontos fundamentais, nos quais toda criatura sempre é tentada, testada. Vamos ver lá. Jesus, então, no deserto, teve fome. O tentador se aproximou. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Que tentação é essa?
É a tentação do materialismo. É colocar o espírito, a capacidade do espírito, para servir a matéria. Não, não, não. A matéria que deve servir ao espírito. O espírito não foi feito para servir a matéria, não é? Então essa é uma sugestão inferior. E quantas vezes na vida a gente não é instigado a cuida da sua vida, faz o que você precisa para vencer no mundo, o resto depois você vê. Estão instigando a gente a viver para a matéria e não para o espírito que somos, não é? Sugestão inferior para cuidar mais do corpo e da satisfação dos sentidos que da vida espiritual. Às vezes desviando para isso as faculdades espirituais, não é? Como será que Jesus vai responder: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Vamos brincar um pouquinho? Deus tem boca? Ele não tem um corpo, não é? Ele é espírito. Mas é simbólico isso. E sabe por que Jesus respondeu desta maneira? Consta lá nessa história. Porque é o Deuteronômio, isso já está escrito lá num dos livros da Bíblia, nas ordenações deles anteriores. Não foi uma coisa nova que Jesus falou, é uma citação do Deuteronômio, quer dizer, já sabiam, né, a orientação espiritual. E de fato o espírito se alimenta não só de pão, nós nos alimentamos do quê? De muitos recursos invisíveis, fluidos. Quanta gente vem tomar passe aí? Abastecer-se de fluidos, está desgastado, faz falta para ele espiritualmente. Mas também nós nos alimentamos de afeto, de amor. Não é? Às vezes encontramos um amigo, um abraço, pronto, parece que a gente, né? A pessoa olha para nós, como vai? Eu vim procurar você. Alguém pensa em nós, deseja a nossa companhia. Nós nos alimentamos disso. E nos alimentamos também de verdade. Quando a gente conhece alguma coisa, entende alguma coisa, isso alimenta a nossa alma. Nós gostamos de conhecer, saber. Nós não podemos ficar a vida toda com as mesmas coisas, tudo repetitivo. Não, nós queremos saber, conhecer, nós nos alimentamos disso, não é? Jesus foi o pão que desceu do céu. É o alimento, como o que ele ensinava, né? Bem, então Jesus respondeu bem à primeira tentação, não é? Materialismo? Não encontrou ressonância em Jesus. O demônio então o transportou à cidade santa, é Jerusalém. Cidade santa para eles era Jerusalém, porque tinha o templo. E o colocou sobre o ponto mais alto do templo, era um lugar que eles chamavam de pináculo. Havia uns pontos, né, umas torres ao redor, mas um ponto mais alto. E disse: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Que tentação é essa? É a tentação do orgulho, da pessoa julgar-se muito importante, merece tratamento especial privilegiado. E a gente passa por essa tentação no mundo, não é? Pela gente mesmo e pelos elogios que fazem, a gente vai inchando, né? Vai inchando de orgulho, fica cheio de orgulho, né? Que será que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque jogar-se dali, do pináculo do templo, seria como dizer: Deus, cuida aqui de mim, você tem que cuidar de mim. Olha que orgulho, Deus está a meu serviço. Mas nós devemos respeitar as leis divinas. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, nós não vamos querer experimentar se Deus vai nos ajudar ou não, não é? Estamos dentro das leis divinas. As leis divinas visam o bem geral. E nós não podemos ter a pretensão de receber condições especiais em nosso favor.
Ah, mas você serve na seara? É um servidor de Jesus? É um sacerdote? É um ministro? É um orador espírita? É um médium? Não, nem por isso. Nem por isso nós deixamos de respeitar as leis divinas, não é? Não temos nenhum privilégio por isso, não. É oportunidade, é bênção do Senhor, é misericórdia de Deus para conosco, não é? Então, uma vez que Jesus também não caiu nessa, então o demônio o transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Existe um monte assim, do qual a gente lá do alto vai ver todos os reinos do mundo e a sua glória. A terra não é curva, não? Como é que vai poder olhar? Não pode, mas isso é uma história, é um simbolismo, não é um fato. Por aí a gente vai percebendo, não é? Mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, dizendo-lhe: dar-te-ei tudo isto. Quando a esmola é demais, né? O santo desconfia. Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Que tentação é essa? Ele é o representante do mal. Ele é o representante do erro. Ora, se vamos nos prostrarmos, aceitarmos o erro, reverenciarmos o erro, é a tentação da ambição. Para ter o mundo todo, ter poder, eu reverencio o demônio, não é? É o desejo de poder, de posse, mando pessoal, domínio sobre os seres e coisas. Essa foi a tentação. Então nós vimos a primeira é a tentação do materialismo, a segunda é a tentação do orgulho, a terceira é a tentação da ambição. Como é que Jesus respondeu? Para trás, Satanás. Satanás quer dizer adversário do bem, né? Para trás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nós fomos criados por Deus. Deus não faz nada inútil nem mal. Se Deus nos criou, Ele nos criou para uma providência, uma tarefa, uma missão dentro do universo. É desígnio divino que nós vamos servir para alguma coisa no universo. E não é para nos servirmos, mas para servirmos a Deus dentro da lei divina, não é? Então, nós temos que servir. Olha lá, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Servindo fielmente naquilo que podemos, naquilo que sabemos, dentro da nossa capacidade, fazendo aquilo que está nas previsões de Deus, nos desígnios de Deus, ajudando na família, ajudando na sociedade, cuidando de nós mesmos, não é? Que somos filhos de Deus. Então nós estamos alcançando a nossa realização como pessoa. Nós temos um salário divino, não é? Nós temos a recompensa. Conforme agimos, assim recebemos. É o nosso aperfeiçoamento, a nossa felicidade que nós vamos conquistando. Nós não temos nada que ambicionar dominar o mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, não é? Bem, depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, nós vimos que são só 3. Mas esses 3 são básicos, é para tudo, não é? É a síntese de tudo. O demônio apartou-se dele até outra ocasião. Até outra ocasião? Porque quando a gente supera uma experiência, uma tentação, vem outra. O pessoal aí no povo diz assim: quanto mais eu resto, mais tentação me aparece, não é? Significa que a gente pensa que se livra de um assunto e lá vem. Porque nós estamos no meio de sugestões as mais variadas. Temos sugestões boas também, essas não são tentações, são inspirações, não é? Mas nós temos muitas tentações, porque a vida é um planeta de provas e de expiação, de criaturas pouco evoluídas. Então tudo que fazem, tudo que dizem, tudo que tramam, tudo que pensam, tudo para que nos convidam, na grande maioria é tentação.
Na grande maioria, tentação, não é? Então, passa uma, agora pronto, nunca mais serei tentado. Que é isso? Nós estamos na vida inteira sendo experimentados, testados, não é? Mas o demônio apartou-se dele até outra ocasião e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Os mensageiros espirituais vieram, para ajudar Jesus. Mas só para Jesus? Para todos nós. Quando a gente supera a sugestão do mal, o espírito protetor nosso já está, Ele tinha que esperar o nosso livre-arbítrio. Ele não podia interferir. Mas assim que a gente supera, ele está ao nosso lado, reconfortando. E vamos tocar a vida para frente. Muito bem, vamos mais adiante, não é? Bem, depois dessa passagem de Jesus no templo, porque é no pináculo do templo que isso acontece, não é? Nós temos outra vez. Como é que Jesus comparecia ao templo? Em que condição? Porque ele era o mensageiro do Senhor. Mas ele era um judeu. Ele era da tribo de Davi, de Judá, da casa de Judá. Ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que pagar os impostos, ele tinha que cumprir todas as determinações, como nós, não é? Nós não estamos sujeitos ao governo, a normas da sociedade. Então Jesus era uma pessoa, precisava. Como é que ele fazia quando ele ia lá ao templo? Ele não era da tribo de Levi. Por que eu estou falando isso? Porque Levi ofereceu sacerdote. Exatamente. Da tribo de Levi, da família de Arão, eram os sacerdotes, todos os descendentes dele. E os demais eram servidores do templo, da tribo de Levi. Jesus era da casa de Judá, era da tribo de Judá. Então ele não podia ser sacerdote, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então o que ele ia fazer lá no templo? Quando ele comparecia lá, ele não podia entrar no Santo dos Santos. Estão lembrados? Lá onde só os sacerdotes entravam, tinha o pátio dos sacerdotes. Jesus não entrava lá, não. Mas no pátio dos israelitas Jesus podia entrar. Claro, ele era um israelita. Lá fora, mais por fora, o que ficava? Que pátio que ficava? Dos gentios. Lá também ele podia passar, entrar, ficar. Porque lá todo mundo podia entrar. Gentil ou israelita, não tinha problema. Era para todo mundo. Então, igual Jesus gostava mesmo era de ficar por lá. Por quê, hein? Isso, povo de todas as origens. De todas as origens, ele queria o contato com a humanidade. Não só com o povo que se considerava eleito, não é? Mas para a humanidade, ele veio para a humanidade. Então, geralmente ele ficava no pátio dos gentios e ali ele fazia o quê? Pregava, conversava. O povo formulava perguntas, ele respondia. Ou ele tomava a palavra e fazia como se fosse um discurso, ou contava parábolas. E ele conversava com o povo, gentios ou não, conversava com os sacerdotes, com os escribas, os fariseus, doutores da lei, com os saduceus, com todos ele conversava. Uma das passagens em que a presença de Jesus no templo mais repercutiu e em seguida deu ensejo a muitos ensinamentos foi a da expulsão dos vendilhões do templo. Essa passagem, a gente que conhece, quando assisto filmes assim que são sobre a vida de Jesus, eu começo a assistir porque eu gosto, mas daí a pouco eu já estou desencantada. Eu não consigo assistir, porque eles falam tantas tolices, eles mostram tantas inverdades que me desagrada profundamente. Afinal de contas, a história de Jesus não é história de ficção, não é? É uma história real, tem que contar direitinho, mas eles não sabem. Então, como a gente sabe um pouquinho mais,
a gente já não sabe tudo, mas sabe um pouquinho mais, fica desagradável. Esse episódio, a expulsão dos vendedores do templo, como é que eles fazem? Jesus entra no templo e aí eles parece que Jesus entrou dentro do templo, que é nada, está no pátio dos gentios. Porque lá no pátio dos gentios é que tinha bois, ovelhas, aqueles negociantes, não é? Era lá no pátio. Como lá dentro do templo? Mas o pessoal não entende, já põe dentro de um templo, né? E ele então, chicoteando, bravo, colérico. Não foi nada disso. Vamos então conhecer. No pátio dos gentios havia comércio. Porque não havia oferendas para o templo? Animais que eram sacrificados? O pessoal vendia escrituras, cópia das escrituras. E tinha câmbio de moedas, porque vinha gente de toda parte, porque inclusive os próprios israelitas, havia muitos que moravam fora, em outros lugares. E quando eles vinham com as moedas dos seus países, precisava trocar, fazer câmbio. Então tinha lá os cambistas das moedas, tinha coleta de esmolas ou donativos, o pessoal fazendo campanha. Causando muito movimento, ruído, vozerio, agitação, num jogo de interesses, disputas de ambição, cada um dizia, não, compra aqui comigo, é mais barato, né? Certo? Desviava a finalidade do templo, porque o templo era importante, era um lugar para o pessoal orar, pensar em Deus, não é? Perturbava o ambiente espiritual. Nós não fazemos isso nas nossas reuniões? A gente diz, vamos preparar o ambiente, tudo, não é? Aqui a gente não trata de negócio, nem problemas da vida, nós estamos aqui querendo pensar em Deus, a gente faz todo esse preparo. Mas esse ambiente do templo ficava prejudicado. Então, certo dia, quando Jesus entrou no templo, ele fez um azorrague, um chicotinho de cordéis. Pegou lá uns cordéis e fez um chicotinho. E começou a expulsar a todos que compravam e vendiam, bem como as ovelhas e bois. A gente percebe que com o chicotinho, ele chicoteou os animais, não é? Agora e os cambistas? Os cambistas ele derrubou as mesas. As mesas estavam cheias de moeda, né? Ele derrubou tudo. Virou as mesas deles, derramou o dinheiro pelo chão. Ele também virou as cadeiras dos que vendiam pombos, as cadeiras dos que vendiam pombos. E não deixava que ninguém conduzisse nenhum utensílio pelo templo, porque a gente ainda conhece hoje que o pessoal passa para coletar, não é? Coisas, quem sabe estivesse até oferecendo, não, nada disso. Jesus tomou uma atitude, né? Ele estava condenando, impedindo o serviço espiritual do templo? Não. Ele estava afastando os sacerdotes ou os fiéis dos cultos? Não. O que ele estava procurando fazer? Ele queria corrigir o desvio da finalidade superior do templo. Ele queria defender a pureza da atividade espiritual dentro dele. Mas transtornado pela cólera? Por que ele agiu assim? Ele estava transtornado pela cólera? Que eu saiba, ele não feriu nenhum ser vivente. Não, nem mesmo os pombos. Porque ele mandou retirar as gaiolas. Levai daqui estes. Olha lá. Porque se derrubasse as gaiolinhas dos pombos, machucava. Não. As gaiolas das avezinhas precisou retirar. Não é? Rentou animais e pessoas, derrubou dinheiro e virou mesas e cadeiras. Foi isso que ele fez. Mas não machucou ninguém, não. Mas ele agiu de uma forma espetacular, não? Por quê? Ele é mestre. Ele é um grande mestre. E nós vemos, quando eu fiz o curso normal, a gente aprendeu que a gente não chega e dá aula, passa o ensinamento. A gente primeiro motiva a classe. Se a classe não estiver motivada, não prestam atenção. E Jesus motivou a classe. Só que era uma classe grande, né? Era todo aquele pessoal no pátio dos gentios. Então ele precisava de um recurso que atraísse a atenção de todos, não é?
Ele, quando fez aquilo, quando começou a derrubar as mesas, quando começou a chicotear os animais, apastando tudo, causou um tumulto. E o que aconteceu? Todo mundo olhou para ele. Parou o vozerio. Todo mundo olhou para ele. Era o que ele precisava para então passar o ensinamento. Antes não adiantava. Já imaginou Jesus docinho dizendo: meus irmãos, não façam isso. A voz não era nem escutada no meio daquele vozerio. Ele tinha que chamar a atenção. Em seguida ele falou: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração? Cuidado, hein? Ele não está falando a casa dele, é a casa do Pai. Ele está citando uma escritura. A minha casa será chamada casa de oração. Foi esse ensinamento que eles receberam do alto, de Deus, né? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Ai, terrível, né? Mas graças à preparação psicológica que Jesus fizera nos assistentes, pelo impacto emocional que ele causou, o ensino ficou gravado no espírito de todos de modo indelével. Os discípulos lembraram do Salmo: o zelo de tua casa me consumiu. Olha o livro aí que está saindo, né? Através da psicografia pelo Emmanuel, o zelo da tua casa, é daí. O povo todo comentou o fato na cidade e passaram o ensino adiante. E nenhum dos evangelistas, os 4 evangelistas, que às vezes um conta um caso, o outro esqueceu, esse eles não esqueceram, os 4 contaram, né? Registraram o acontecimento. Bem, então nós vemos que houve um porquê do modo como Jesus agiu lá no templo de Jerusalém, no pátio dos gentios. Mas a atitude de Jesus vai gerar outras coisas, lá mesmo no templo, né? Subsequentes à expulsão dos vendilhões, vamos ver outros ensinos. Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Os principais dos sacerdotes, anciãos do povo, foram perguntar a Jesus lá no templo no dia seguinte. No dia seguinte ele falou: que é isso? O que você fez aí? Com que autoridade? Jesus disse: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E aí lançou uma pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Que importância tinha essa pergunta? Que importância? Eles entenderam. Os sacerdotes, os fariseus entenderam. Eles confabularam entre si. Se dissermos do céu, que o batismo de João era do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos: não, era dos homens, era coisa da terra, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta, como porta-voz, como médium, como mensageiro. Não convinha para eles responder nem de um jeito, nem de outro. Então disseram: não sabemos. Não sabiam, Não sabemos. Jesus então: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Certo? Qual o ensino que nós tiramos daí? É jóia a gente admirar a inteligência de Jesus. Mas eu acho que o Mestre está nos mostrando que às vezes, ao enfrentar adversários, nós não precisamos ficar indignados, acusando. Nós temos que usar de inteligência, não é? Saber argumentar. Perguntaram-lhe ainda os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? O povo todo estava querendo saber dele. O que significava aquilo? Por que ele tinha feito? Então Jesus respondeu: destruam este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Em 46 anos foi edificado o templo. Aliás, ainda ia levar mais um tempinho para terminar.
mas já 46 anos realmente que estavam edificando. E tu has de levantá-lo em 3 dias? O pessoal pensou que ele estava falando do templo de Jerusalém. Ele estava? Ele estava falando do corpo dele. Ué, mas um templo? O corpo é um templo? É. Quando a pessoa vive para Deus, serve, ela está adorando a Deus. É onde ela trabalha, serve a Deus. Não é? Nós também, realmente, é um templo. E os apóstolos, os discípulos vão entender essa resposta de Jesus só depois que ele ressurge espiritualmente. Ele foi sacrificado, não morreu, e ao 3º dia ele já consegue se recuperar, estar em plena ação e trabalho, atuando sobre aquele corpo perispiritual como ele fizera no corpo físico, não é? Quando houve isso, aí os discípulos lembraram das palavras de Jesus: em 3 dias eu reerguerei este templo. Destrua, pode destruir, não é? E aí eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Serviu para fortalecer a fé nos discípulos. E nós possuímos também um corpo. Somos um espírito habitando um corpo. Será que esse corpo nosso não é um templo? É substância que Deus nos concedeu, que nós podemos trabalhar com ela e no qual, nesse corpo, nós devemos servir ao Senhor. Esse corpo pode ser saudável ou enfermo, íntegro ou deficiente, não importa. Ele foi planejado para ser um templo divino, onde devemos fazer o culto do bem eterno. E nós perguntamos então, como e para que nós o estamos usando? Olha aí, um templo divino. Nós estamos profanando o templo? Estamos destruindo esse templo? Às vezes com o nosso proceder, nossa alimentação, nossos hábitos. Então, esse em 3 dias o reerguerei é uma passagem também que está relacionada ao templo. Mas todo esse episódio vai acontecer nessa ocasião. Quando aí estão saindo do templo, depois houve muito mais coisas, conversas e tudo, mas nós pegamos o essencial. Então, quando estavam já saindo do templo, depois de tanta coisa, né? Os discípulos disseram a Jesus: olha que pedras e que monumentos. Eles estavam mostrando o templo de Jerusalém, chamando a atenção de Jesus: olha que maravilha, né? E Jesus responde: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós hoje lemos isso e achamos simples. Gente, era o templo de Jerusalém, era a casa de Deus. Para eles era algo muito, muito, muito sagrado. E Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Vai derrubar tudo. É uma calamidade. É uma insegurança total. Se a casa de Deus não vai sobrar pedra sobre pedra. Para eles foi um impacto muito grande essa resposta de Jesus, não é? Mas realmente ele estava ensinando. Mais uma vez, olha, a matéria, ela se transforma. Por mais estável que pareça, ela acaba se desmontando, não é? Como o nosso corpo, um dia desmonta, se desdobra em outras possibilidades, não é? Então, tudo que é material não precisa receber tanta admiração nossa, não é? Reverência. Jesus ainda vai se referir muitas vezes ao templo nos seus ensinos e nos seus feitos. Logo no começo, após o sermão das bem-aventuranças, quando ele estava descendo o monte ainda, porque ele parou na metade do monte para fazer o sermão, não é? E depois ele desce, finalmente. E ele encontrou um leproso. E ele curou esse leproso e recomendou a ele: nada digas a ninguém. Olha o cuidado. Não queria se revelar antes da hora. Mas vai, mostra-te ao sacerdote. O sacerdote estava no templo. E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho.
Jesus encaminhou para o templo, porque se o sacerdote não reconhecesse que o homem estava curado, ele não podia voltar à comunidade, ao conjunto, à sociedade. Os leprosos viviam separados. Então ele precisava se apresentar ao sacerdote. Jesus orientou. Mas também não só por isso, não. O homem curado, ele era leproso. O pessoal do templo sabia. Tinham separado ele. Agora ele se apresenta são. Como é que isso aconteceu? E naturalmente o homem falando, não é? Ah, foi Jesus. Então era um testemunho para os sacerdotes que, apesar de estarem lá dentro do templo, distanciados do povo, iam receber um sinal da presença de Jesus, da espiritualidade, não é? Também nós conhecemos que Jesus usou o templo para uma parábola, para dar uma lição. Estão lembrados a parábola do fariseu e do publicano? Fariseu, aquele que se julgava muito justo e que cumpria toda a lei, que conhecia as escrituras, não é? Ele está lá no templo, lá pertinho do altar, e ele está orando. E ele diz o quê? Graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, isso, aquilo outro. Eu não, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago o dízimo de tudo que eu recebo. O que ele está fazendo? Ele está se exaltando, orgulhosamente, diante de Deus, não é? Agora, o publicano, que era considerado gente de má vida, coletor de impostos para os romanos, não é? Ele estava lá no fundo do salão. Ele nem olhava para o altar, ele baixava os olhos e batia no peito. Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus diz então que este saiu justificado. Pediu socorro, pediu amparo, reconheceu a sua pequeneza, a sua necessidade. Então recebeu, mas o outro não saiu justificado, não, ele não precisava de nada, estava cheio de si, não é? Então Jesus contou essa parábola usando o templo como cenário. Numa outra oportunidade, Jesus e seus discípulos, eles andavam para lá, para cá, né? Fazendo as pregações, curando as pessoas, fazendo afastamento de espíritos. Então, eles estavam famintos, eles estavam sem comer, caminhando pela estrada. E eles passaram por uma seara e viram espigas de milho, de trigo, né? E eles viram as espigas de trigo e eles apanharam, os discípulos de Jesus apanharam algumas espigas e começaram a comer, não é? Mas era sábado. O que é que tem no sábado? Dia do descanso, não pode fazer nada que represente serviço. E que serviço eles fizeram? Colheram. Colheita. Não pode. Os fariseus então logo se arvoraram. Não é lícito. E recriminavam Jesus. Mas Jesus não apanhou a espiga. Por que eles recriminaram Jesus? Ele é o líder, ele é o mentor. Ele é o dirigente, ele é o responsável. O rabi é responsável pelos seus seguidores, não é? É responsável pela conduta dos seus discípulos, ele que deve orientar. Então, diante dessa acusação, Jesus relembra para eles, para aqueles fariseus, que Davi e seus homens, Davi foi um rei de Israel, e certa ocasião ele precisou fugir. Ele e seus companheiros, perseguidos e famintos, entraram no templo e comeram os pães reservados para o culto e oferenda a Deus. E ninguém condenava Davi por isso, achava que ele fez bem. Jesus lembrou esse episódio, que interessante, olha como ele sabia argumentar, não é? Vocês não estão lembrados que Davi e seus homens, quando estavam fugindo, eles entraram no templo e se alimentaram com os pães da proposição,
os pães do culto, não é? E Jesus também lembrou, os sacerdotes no templo violam o sábado. Nossa, o que é que os sacerdotes faziam lá dentro do templo? O que é que faziam? Faziam os sacrifícios, precisava matar os animais, precisava lavar, precisava cortar. Eles trabalhavam lá, eles faziam várias coisas, tinham que mexer com isso, fazer aquilo outro. Eles tinham serviços no templo, era sábado, mas eles estavam trabalhando lá no templo. Eram funções religiosas e não havia culpa nisso. A essa altura da comparação, já dava para entender o que Jesus queria, justificando a atitude dos seus seguidores, dos seus discípulos que tinham colhido espigas num dia de sábado. Eles haviam colhido espigas para saciar a fome. Era questão de sobrevivência, como Davi. E eles fizeram isso porque eles estavam em função espiritual. Eles estavam trabalhando para o Senhor, socorrendo pessoas, orientando o povo. Estavam em serviço espiritual, como os sacerdotes lá no templo. Que defesa maravilhosa, não é? Lógica, coerente. Não precisa brigar. Aí Jesus concluiu com uma afirmativa linda, linda, linda. Pois aqui está quem é maior do que o templo. O pessoal pensa que ele apontou para si. Eu não acho. Eu acho que ele apontou para todos. Pois aqui está quem é o maior do que o templo. O ser humano. O ser humano é muito maior do que qualquer construção. É obra divina. É filho de Deus. Não é maior que o templo? O templo é maior que a pessoa? Não. O filho de Deus é maior que o templo, né? Então, muitas passagens esclarecedoras, edificantes existem nos evangelhos sobre o Jesus no templo. Vocês ainda vão vê-las abordadas em algumas das aulas. Mas do que nós já aprendemos até agora, fica claro que, como Jesus, devemos zelar e cuidar do nosso templo físico, mas também, afinal de contas, nós, os espíritas, temos uma casa que é um templo. A gente não usa esse nome para evitar a conotação com rituais, com isto, com aquele outro, mas é um templo. Nós aqui cultuamos as coisas espirituais, oramos, não é? Servimos ao Senhor. Agora é que a gente precisa estar atento. Porque os israelitas consideravam o templo lá de Jerusalém sagrado, casa de Deus. E nós aqui, o Centro Espírita Allan Kardec, o que é para nós? É um edifício? São as pedras? Não. É o nosso lugar onde a gente vem e recebe o alimento espiritual, onde a gente partilha, onde a gente lembra de Deus. Há uma comunhão espiritual extraordinária com as equipes espirituais, não é? Podemos servir, aliviar as dores do próximo, encontrar alívio e consolação para nós. É um lugar de espiritualidade, de permuta espiritual, de conhecimento, de fraternidade, de espiritualidade, de fluidos, intercâmbio mediúnico. É extraordinário. Instrução, conhecimento, né? Então nós temos que respeitar esta casa espírita. Os espíritos, quando escreveram através de Emmanuel Cristiano, O Zelo da Tua Casa, vocês já leram? Quem não leu? Ah, que pena! Procurem ler, porque quem está lendo está adorando. Mas eles falam o tempo inteiro, porque foi para os 70 anos da Casa Espírita do Centro Allan Kardec. Então eles falam o tempo inteiro do trabalho espiritual dentro da casa espírita, o valor que ela tem, o respeito que devemos ter. E esse respeito não é dizer assim, eu respeito muito. Não, é provar quando você entra no centro e você não fala coisas inconvenientes e você não trata assuntos inconvenientes dentro do centro espírita. Você respeita o ambiente espiritual. O ambiente que nós estamos formando de fluidos não precisa ser cara fechada e só falar, salve o Senhor, não é bem isso. Pode conversar, mas todos os assuntos dizem respeito às pessoas, à fraternidade,
a busca do conhecimento, não é? Em tudo. Nós estamos respeitando esta casa espírita, o ambiente dela. Não são as paredes, não é porque ela é grande, não, é o serviço, a vivência espiritual dentro dela. Nós falamos isto para vocês, mas muita gente aí fora não sabe. Eles não sentem a casa espírita assim. Houve pessoas, por exemplo, que vinham à casa espírita, ficavam ali no corredor, querendo clientes. Uma senhora que era cartomante, a outra que dizia que era médium. Eles vinham à casa espírita para lucrar, para tirar lucro, vantagem. Não, nós não. Dentro, ali no corredor, quando a gente percebia que começava a juntar, aquela pessoa está sempre lá e junta, aí foi aproximado e orientado. Não, não pode, aqui não pode. Não é? Mas as pessoas veem agrupamento e pensam, lucro, o que é que eu posso tirar daí? Não é? Vender coisas. Nós sabemos que precisamos ajudar uns aos outros, não é? Mas não podemos fazer dentro da casa espírita vender, não pode, né? Certo? Nós tomamos cuidado, inclusive, em relação às campanhas assistenciais. Vocês vão de ter reparado que geralmente para o público que vem buscar o socorro espiritual, a gente não fala. A gente fala nos cursos, a gente fala nos nossas turmas de serviço, não é? Ali nós falamos das campanhas. São em benefício do povo, em benefício das criaturas. Mas a gente evita, quanto possível, falar de dinheiro na casa espírita. As pessoas não podem ser, algumas chegam aí e quando elas vêm para receber um passe, elas não conhecem, elas pensam que precisa pagar. Ou então, elas dizem, mas eu fico sócia, eu quero ficar sócio. Não precisa, o pessoal da secretaria, não precisa. Porque é como que um pagamento, não precisa, a casa está aí para servir. Quem quer ser sócio é quem entende a tarefa da casa, quem está participando, então aí se associa, não é? Mas para as pessoas que chegam, estão recebendo algum benefício, nós evitamos que elas façam contribuições. Tudo porque nós queremos que a casa espírita perdure como um templo e não como um covil de salteadores. A lição de Jesus está valendo para nós, não é? Então que Jesus esteja conosco e que esta lição nas casas espíritas seja bem entendida, não é?